Olá, começamos a gravação de mais um episódio do podcast, hoje com a participação do Dr. Cássio Fon Bensum. Dr. Cássio, ele é pediatra, cardiologista e diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe. Cássio, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. A gente sabe o quanto deve estar corrida a tua vida agora, exercendo esse papel de médico, de gestor, né, de um hospital referência no Brasil, e ainda tem a tua vida pessoal para administrar tudo ao mesmo tempo. Né? Então, muito obrigada pelo teu tempo, por participar desse nosso bate-papo hoje. Obrigado a vocês pelo convite, é uma alegria, né, estar aqui. Eu já tinha comentado com a Camila que eu gostaria de participar, né? Eu gosto de falar um pouquinho, até porque estou há pouco tempo no hospital nesta posição, então é bom compartilhar um pouquinho do que está acontecendo, do que a gente vem pensando, né? E divulgar para a comunidade médica e não médica o que é o Pequeno Príncipe. Então, obrigada pela tua participação. E eu queria aproveitar já e começar perguntando sobre a tua trajetória. Primeiro, como que você decidiu fazer medicina? E depois, como que você chegou no Hospital Pequeno Príncipe? E agora, como que você acabou se tornando diretor técnico? É um caminho longo, né? Então, eu tenho 44 anos. Eu fui criado em Porto Velho, Rondônia. Estudei lá a vida inteira. E até o primeiro semestre do terceiro ano do ensino médio, eu não queria ser médico. Eu sempre pensei em fazer engenharia. Nossa, eu gostava muito das exatas, né? Gostava muito de matemática. Eu tinha um conhecido que tinha acabado de passar na USP para engenharia mecatrônica. E por aí um vizinho próximo, então a gente acabava conversando bastante. Eu sempre desejei fazer engenharia. Por causa de uma professora minha de biologia, que eu acabei adorei. mudando de profissão. Não, a Isonete, o episódio anterior que nós gravamos, falou a mesma coisa do professor de biologia. Viva os biólogos. Ela chegou para mim assim no final do primeiro semestre e falou: não, você não vai fazer engenharia, você vai fazer medicina. Você é super bom em biologia, te acompanho já desde o primeiro ano, você gosta, estuda, se dedica. A gente tinha aquelas aulas práticas de laboratório, aos sábados, né? Eu sempre gostei de participar. Então, eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, quero ser médico. Nossa, foi um caos em casa, né? Minha mãe já é falecida, mas é aquela mãe assim que não queria que ninguém saísse de casa. Né? Fazia de tudo para a gente não ir estudar fora, para a gente ficar, porque lá em Rondônia não tinha muitos cursos, né? Públicos naquela época só existia praticamente administração e direito. Então, a faculdade ela não tinha muito uma gama de cursos e toda a minha turma escolar fez direito. Então, porque era o que tinha. Porque era o que tinha, né? E pouca gente saía de casa, era difícil, né? E sempre foi muito custoso também, né? Financeiramente. Pagar uma faculdade privada, mais a moradia fora. Então, meus pais nunca deram essa opção, né? Quando eu resolvi ser médico, fazer medicina, né? Minha mãe falou: então tá bom, tem uma chance só que é em Manaus. Por quê? Porque meus avós moravam em Manaus. Né? Eu falei: então tá bom, então vamos lá, né? Fazer essa empreitada. E aí eu acabei indo no terceiro ano para Manaus, fui para uma escola nova lá, né? Depois de estudar a vida inteira na mesma escola em Porto Velho, então troquei de escola no último semestre do terceiro ano, né? Fui para uma escola bem conhecida lá, bem tradicional, que é o Lato Senso. Acabei tendo assim um período difícil, eu tinha 16 anos, eu era adiantado um ano na escola, então poucos amigos, dificuldade de acesso, né? Novo método de ensino. Chorei bastante, sofri bastante longe de casa. E a carga de estudo ainda que exige para o vestibular, né? Só que aí chegou o momento... Não fui bem no vestibular, obviamente, né? Não passei no primeiro, mas decididamente resolvi fazer medicina. Eu falei: não, é isso que eu quero. E aí, no ano seguinte, a gente acabou conseguindo melhorar esse apoio, assim. A minha avó tinha um apartamento que era em frente a um cursinho pré-vestibular, né? E aí ela pediu, o apartamento estava alugado, eu fui morar nesse apartamento sozinho, mas era em frente ao cursinho, eu só atravessava a rua. E aí, nesse ano, eu acabei passando no vestibular, né? Foi um ano de bastante dedicação. Morava só, estudava, né? Não tinha 18 anos ainda, não saía, né? Então, era bem dedicado. Sempre fui um aluno, um bom aluno, né? Nunca fiquei de recuperação. Então, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, acabei virando médico. Né? Fiz medicina na Faculdade Federal do Amazonas, na Universidade Federal do Amazonas. Né? Muito orgulho de lá. Uma medicina muito longe daqui, né? Mas uma medicina, uma faculdade que já tinha, na época, mais de 60 anos de existência. Então, ela tinha a sua trajetória, a sua importância regional, né? Sempre focada nesse objetivo da gente fazer a graduação e estudar fora e voltar para a nossa região. Né? Uma região muito carente.
Total, né? Então, quando eu acabei a faculdade, eu acabei servindo aeronáutica. Eu brinco que a gente foi voluntário, né? A minha turma, como era uma turma muito pequena, a gente tinha 11 homens apenas na minha turma. E desses 11, 5 eram do colégio militar, que já tinham servido durante o período de acadêmico, de aluno, o né? ensino médio, ele serve. Ele Aham, serve. serve Então, ao nós sobramos só em 6 ou 7 que fomos todos obrigados a servir. Né? A Amazônia, no geral, capta 80 médicos. Naquela época, eram 80 médicos por ano. Nós só tínhamos 7. Então, todo mundo, numa reunião com o coronel do Exército, ele brincou, quem que é voluntário aqui? Né? Que os voluntários acabam ficando em Manaus. Né? Os importados vão para os interiores mais longínquos, mais distantes. E aí eu acabei conseguindo, lá na aeronáutica, servir em Porto Velho. Acabei dando entrada em Manaus, mas durante o processo ali que a gente fala que é o estágio de adaptação e serviço, eu acabei conseguindo trocar com um colega e fui para Porto Velho, que era onde meus pais moravam. Então, eu servi esse 1 ano em casa, né? E acabei, depois deste ano, fazendo residência. Então, eu servi 1 ano obrigatório, prestei residência de novo, acabei fazendo pediatria, lá em Rondônia. E por que pediatria? Olha, tudo na vida, não sei, né? Não tem muita explicação, né, Camila? Porque tu saiu da aeronáutica, Saí né? da aeronáutica. E tu Eu foi- entrei na aeronáutica querendo fazer cirurgia vascular. Sim, imagina, eu entendo, Né? total. A gente tinha uma turminha de poucos homens e todos fizeram cirurgia. Né? Então, por afinidade na faculdade, a gente acabou dividindo muitos estágios e seguindo esse caminho de acompanhar pronto-socorro, né? Professor. Então, isso era muito gostoso. E eu saí da faculdade querendo fazer cirurgia vascular. Né? Eu cheguei a passar no Sul de São Paulo, num local bem longínquo, assim, não era um local que eu queria. Então, eu tranquei no ano da aeronáutica, mas acabei não exercendo a residência. Falei, vou tentar de novo. Nesse tentar de novo, eu troquei de curso. Por quê? Eu conheci uma pessoa, né, Dr. Nilson Paniagua, que é um pediatra bem antigo lá em Rondônia, que tinha acabado de abrir uma UTI neonatal privada. E eu conheci ele no SAMU. E ele falou assim, olha, eu vou abrir um pronto-socorro de pediatria, você não quer trabalhar lá? Eu falei, não, mas eu nem sou pediatra. Não, faz o sábado que eu estou na UTI, eu te ajudo. Eu comecei a trabalhar com pediatria assim, meio por acaso. Por acaso total. E aí eu fui gostando, acabou o primeiro ano, eu acabei optando em ficar mais um ano lá para trabalhar. Né? Então, acabei ficando com ele na UTI e no pronto-socorro pediátrico. E aí, no segundo ano meu em Rondônia, eu acabei fazendo residência para pediatria. E aí ficou lá trabalhando, ficou um tempo em Rondônia. Eu fiquei de 2006 até 2009. Aí tu veio para Curitiba. Aí eu vim para Curitiba. Aí a tua vida começou. Mas Aí você veio mudou, para né? Curitiba por quê? Então, a pediatria nunca foi assim o que eu gostaria muito de fazer a vida inteira, o consultório pediátrico, né? Então, quando eu resolvi fazer pediatria, eu estava muito na dúvida se eu ia fazer neuropediatria ou cardiopediatria. Por um combinado de fatores. Primeiro, a minha região era muito carente nas duas áreas. Né? Quando eu vim de lá, não tinha nem neuropediatra, nem cardiopediatra em Rondônia. Né? Então, eu sempre pensei muito em voltar para lá. Né? Nesse período que eu fiquei de 3 anos lá, eu era concursado, tanto da esfera estadual como da municipal, então tinha uma estabilidade. Sim. Naquela época, os concursos para médico eram interessantes, né? Tinha um valor atraente, com uma estabilidade. Sim. Então, eu pensei em fazer residência e voltar. Né? Quando eu procurei conhecer melhor a neuropediatria e a cardiologia pediátrica, eu acabei gostando mais da cardiologia. Né? Eu tinha uma orientadora que ela era oriunda do HCPA de Porto Alegre. Onde eu fiz meu Né? doutorado. E aí a doutora Andressa acabou me levando para lá. Eu fui 2 vezes à Santa Casa com um colega dela fazer um estágio de 40 dias na cardiologia. Quando eu acabei a residência, eu voltei para Porto Alegre, fiquei 2 meses lá. Meu Deus, Cássio, ainda foi para Porto Alegre? Fui para Porto Alegre. Cheguei a passar na residência lá quando eu fiz a prova do PP. Né? O PP, na época, era muito maior a quantidade de cirurgias do que a Santa Casa. Porto Alegre tem um serviço grande também, que é o Instituto de Cardiologia. Né? Mas, naquele ano que eu fiz a prova, coincidia as datas com a prova do Pequeno Príncipe. Então, eu acabei fazendo Santa Casa, em Porto Alegre, e Pequeno Príncipe aqui. Quando eu vim conhecer o serviço com o Dr. Nelson aqui, ele era de volume bem maior que a Santa Casa. Aqui eu operava 20 pacientes por mês naquela época, e lá eu operava 5. Então, eu acabei optando em ficar aqui. Né? Tem uma pessoa que trabalha no hospital hoje, que é a Adriana, ela é anestesista, né? A Adriana é minha colega de infância. Adri. Né? O marido da Adriana é meu amigo de escola, desde 1 ano de idade. Então, quando a gente se encontrou aqui, foi mais um fator que falou assim, não, vou ficar em Curitiba. Porque já tinha alguém conhecido, Sim, né? A gente era conhecido há muito tempo. Então,
Hoje eu acho que está até mais fácil a distância, né? Mas naquela época era difícil, Era, né? com O certeza. telefone era caro, o celular não tinha muita facilidade, a gente não tinha WhatsApp. Não tinha. Então, ter alguém conhecido é um facilitador, né? Então, acabou juntando esses fatores, acabei ficando para cá, E fora, né? eu acho que todo o contexto cultural, tudo, Sim, o né? frio, Climático, né? Pois é. Porque o em frio. Manaus a gente sai do banho 9 da manhã suando já. Suando já, Né? né? Impossível, né? Lá, o frio lá é 26 graus, É isso né? aí. 26 graus, tá todo mundo de moletom. Aqui 26 graus, dependendo dos 26 graus, você já está morrendo de frio. E aí, então, tu começou toda a tua história como pediatra cardiológico do PP. Do PP. Fiquei aqui 2 anos fazendo residência, acabei ficando mais 1 ano fazendo um ano extra de ecocardiograma pediátrico. A gente não tinha essa residência ou esse estágio naquela época, né? Então, acabei montando a primeira turma, fui eu que fiz, com a doutora Cristiane Binotto, né? E acabei trabalhando mais um tempinho quando eu decidi voltar para casa, né? Eu era concursado em Rondônia, então eu tinha pedido um afastamento não remunerado. Esse afastamento venceu o prazo lá de 2 anos, eu não consegui renovar, ou eu voltava ou eu perdia, então eu resolvi voltar, né? Peguei minha mudança, que não era muita coisa, botei num caminhão, mandei embora para lá. E aí, num Natal anterior a isso, que foi mais ou menos em fevereiro, eu conheci a minha atual esposa. Ai, o amor, hein? Né? É sempre Então, ele assim, que regula a nossa vida. acabei tendo um vínculo mais forte aqui, com né? E, em certeza. paralelo a isso, a doutora Eliana Pelissari e o doutor Leonardo Molinari resolveram me oferecer um trabalho em Joinville. Né? Não Então, sei... por isso que eu te perguntei do Joinville, porque a gente estuda os nossos convidados e tal. E eu vi que foi fundador de uma clínica em Joinville. Então, a gente acabou indo para lá, mas é assim, até engraçado. A Eliana estava já procurando alguém lá dentro do Pequeno Príncipe para ir para esse local em Joinville, né? Porque um hospital privado daqui, que é o Graças, administra um hospital público lá, né? Uma organização social. Então, lá estava sem um serviço de cirurgia cardíaca no estado. E surgiu essa oportunidade. Então, eu acabei sendo convidado, fui lá. Então, em março de 2013, eu me mudei para Joinville. Manda a mudança de volta, traz metade do que foi. E mais longe de casa. E cada vez mais longe de casa, né? Então, eu acabei indo para Joinville para começar do zero um serviço de cirurgia cardíaca pediátrica. Né? Lá tinha tido um momento anterior, há um ano antes, com outro grupo de Santa Catarina, que tinha encerrado. Então, estava mais ou menos 6 meses sem cirurgia quando a gente chegou lá. Né? E aí, lá que eu aprendi um pouquinho mais do que é gerir alguma coisa, né? Lá tu começou, né? Lá a gente começou, eu sempre brinco assim, que eu fiz a parte prática antes da teórica, sabe? Porque eu cheguei lá recém-acabada a residência, com 29 anos, né? E aí caiu na minha mão uma unidade de terapia intensiva que não existia. Né? Quando eu saí de lá, eu brincava muito com a diretora de lá, com a Estela, que quando eu cheguei, o hospital tinha 10 leitos de pediatria e 7 leitos de UTI NEL. Quando eu saí, o hospital tinha 40 leitos de UTI. Que legal. Né? Então, isso é muito legal, essa transformação. O que mudou o hospital? Né? Como a cirurgia cardíaca fez bem para a instituição, porque agregou uma quantidade de pacientes complexos, né, que precisou elevar o nível das outras especialidades. Não dá para fazer cirurgia cardíaca sem uma nefrologia forte, sem uma neurologia atuante, sem uma endócrina, né, sem uma pneumo, sem uma pediatria boa. Então, todo esse ecossistema veio a reboque. Né? Eu não tive nenhuma ação direta, mas indiretamente, pela necessidade dos cardiopatas, acabou criando esse ecossistema que foi obrigado a ser montado. Sim. Né? E o hospital passou a ser referência em outras coisas. Né? Então, não só na cardiologia, ele começou a abraçar uma grande região de Santa Catarina com bons resultados. Né? Isso foi impulsionando o crescimento da própria instituição. Então, isso é bem, bem legal. E daí, de Joinville, tu voltou para cá? Então, lá em Joinville, eu fiquei quase 11 anos. Nossa! Né? De 2013 a quase 10, né? De março de 2013 a outubro de 2022. Agora há pouco. Agora há pouco, né? Então, vão fazer 3 anos, agora em outubro, que eu estou de volta aqui. Né? Em 2016, eu recebi um convite de um colega meu de faculdade que estava trabalhando numa operadora de saúde chamada Apvida. Né? Antes da Apvida ser essa potência, ela era só do Nordeste, ela estava estudando abrir unidades fora do Nordeste. E, por conta de uma relação comercial que ela tinha com um cliente, escolheu Santa Catarina para começar. Como eu estava em Joinville, ele me ligou, quer participar? Eu falei, olha, eu não entendo nada disso. Né? Ele falou assim, não, mas vai dar certo, vamos lá.
Eu comecei em 2016, uma vez a cada 2 meses, passar uma semana em Fortaleza, né, onde eu fiz a minha parte teórica do meu aprendizado. De gestão. Né? Porque tem 2 pessoas muito famosas no meio de gestão de saúde, né? Uma é o Ricardo Leão, e eu fiquei com o Ricardo durante 5 anos, vendo ele uma vez a cada 2 meses, durante uma semana. Literalmente uma carreira do Iapoca ao Chuí, né? Do Iapoca ao Chuí, né? Como eu rodei, né? Baixa, imagina, né? Minha mãe, que já está lá no lugarzinho dela, ela falava isso, que eu não fincava raiz em lugar nenhum, né? Que eu gostava de mudança. Então, eu acabei participando dessa expansão da operadora de saúde desde o zero, né? Eu participei da compra do terreno, da construção do hospital, da rede credenciada, de montar as clínicas. Então, essa foi uma experiência muito, 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 muito boa, porque, como eu não tinha experiência, eu não fiz sozinho, né? Claro. Mas as pessoas vinham de Fortaleza, da Apvida, e passavam 20 dias em Joinville com a gente ali. Então, eu tive a felicidade de aprender com eles, que já tinham montado outras operadoras, né, que já estavam no mercado há mais de 20, 30 anos. Então, foi uma experiência muito gratificante. E, Cássio, então tu veio para cá, e eu me lembro até, eu acho que foi logo depois que a pandemia... Foi logo depois da pandemia, né? Foi ali em 22, né? Porque foi mais ou menos quando tu entrou também para o curso de medicina. Foi, né? Foi um pouquinho depois. Porque daí tu entrou e aí logo começou a trabalhar com a gente ali, participar de algumas reuniões e tal, porque então tu recém tinha acabado de chegar em Curitiba. Comecei em outubro aqui, acho que em fevereiro do outro ano eu estava começando na faculdade. Com certeza. Agora eu estou fazendo aqui na minha cabeça a linha do tempo, foi logo depois. E aí nisso tu estava atuando como pediatra. Em Joinville, a gente fala assim, tinha uma carreira em W, né? Fazia gestão na operadora de saúde e fazia parte assistencial no hospital de cirurgia cardíaca. Ainda fazia o meu consultório. Né? Que eu tinha um consultório com a minha esposa, então não queria fechar. Acabava eu indo muito pouco, ela ia bastante. Eu ia uma tarde por semana, mas fiquei fazendo isso até eu me mudar. Então... tinha essa divisão. De manhã, eu era o chefe da UTI, de pós-operatório de cirurgia cardíaca, rotineiro da UTI, chefe da cardiologia. À tarde, eu era o administrador do plano de saúde. Né? Isso foram durante 4 ou 5 anos, assim. Né? E aí, eu recebi uma proposta de uma empresa de headhunter para uma posição que eu não sabia onde era, não sabia o nome do hospital. Né? Primeiro, foi para São Paulo. Então, eu fiz todo um processo seletivo que durou aí uns 2, 3 meses. Fui a São Paulo para uma entrevista, voltei. Né? Quando veio a proposta financeira, eu não acabou não tendo acordo. São Paulo, né, é outro ritmo. E mudar para São Paulo é diferente. Né? Com certeza. Então, eu não estava procurando emprego, acho que isso era importante. Eu estava muito bem em Joinville, tranquilo, cidade pequena. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Né? Então, para fazer essa mudança toda, tinha que ser algo que tivesse que valesse a pena, realmente. Um horizonte longo e favorável, né? Passou um tempo, ela me ligou de novo que tinha uma proposta para Curitiba. Como a minha esposa é daqui, aí é um pouco mais viável, né? Olha, Curitiba, vamos ver, vamos ouvir a conversa. E aí passou também mais uns 2, 3 meses vindo a Curitiba, conversar, sem saber qual era o hospital. Até que marcaram um café, e nesse café foi com o José Álvaro, né? Então, assim, quando ele veio, é o Pequeno Príncipe, né? Eu lembro que eu saí dessa reunião, liguei para minha esposa e falei, olha, agora não tem jeito, agora a gente vai mudar. É um chamado, né? Porque tem toda uma história, né? Sim. A gente vê, fui residente ali, convivi um pouco, um local que proporciona umas condições de trabalho que poucos locais são capazes de te oferecer, né? Além do desafio, né? Estar nessa posição é um desafio diário, né? Então, isso motiva muito a gente, né? Vencer esses desafios é motivador. Então, quando veio esse convite, acabou sendo difícil dizer não. Tentei fugir, disse não algumas vezes, vou pensar, mas aí não teve jeito. Chegou uma hora que tinha que decidir e a gente acabou optando em vir para cá. E era já para esse cargo de diretor técnico? Era para um cargo da direção técnica, mas não de diretor técnico, né? Diretor técnico era o doutor Donizete na época, né? Durante quase 30 anos. Então, era um cargo para compor esta diretoria para exercer algumas atividades de gestão médica. Perfeito. Né? Não necessariamente de diretor técnico. E, bom, com toda a tua experiência em gestão, porque assim, né, Cássio, tu rodou, tu teve muita experiência. Eu acho que isso é muito válido, porque a gente trabalha com
tanta gente diferente, culturas diferentes, percepções de trabalho, de relacionamento, de network. Então, eu acho isso tão fundamental para o nosso crescimento profissional. E aí, de repente, tu chega, né, aqui no Pequeno Príncipe, agora, fazendo essa linha do tempo que eu fiz na minha cabeça, eu te conheci logo que tu chegou, né? Então, veio com a família inteira e toda essa parte desse desafio de assumir a gestão do maior hospital pediátrico do Brasil, né? Porque é uma referência na América Latina, o Hospital Pequeno Príncipe. E como é que foi isso, essa tua transição? Porque, além disso, tu entrou para a Faculdade de Medicina também, né? Tu interage lá conosco, tu está conosco, participou das nossas discussões. Então, era uma outra expertise também que tu já estava desenvolvendo, a docência, né, Cássio? Eu nunca participei, eu não tinha participado ativamente da docência, né? Mas eu coincidiu a minha chegada a Joinville com o fortalecimento da residência médica lá. Então, o primeiro contato foi com a residência de pediatria, né? Onde a gente participava com aulas, com tutorias, com preceptoria, né? Por causa disso, eu acabei fazendo o curso de preceptoria no PROAD, que era lá do Auxílio Libanês de preceptor de residência. Né? Acabei fazendo um mestrado, né, na Universidade Regional de Joinville, que é a Univille, né? Voltado para me preparar para a parte acadêmica. Né? Acabou que a vida me levou mais para a gestão e menos para a faculdade, né? Então, quando eu acabei o mestrado, que foi ali depois da pandemia, em 21, né? Logo depois eu acabei tendo essa proposta de vir para cá. Então, esse hiato entre eu terminar o mestrado e eu me encaixar na faculdade não aconteceu lá. Né? Quando eu cheguei aqui, eu não tinha expectativa de dar aula, né? Eu tinha um pouco de experiência em abrir, né, serviços de terapia intensiva, apesar de eu não ser intensivista. Né? Mas eu sou cardiologista que cuida de pós-operatório, né? É uma especialidade que no Brasil não tem, que é o cardiointensivismo. Né? Então, a gente acabou abrindo essa unidade de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Consequentemente, no local que tem pouco intensivista, acabei participando de abertura de 2 UTIs pediátricas da cidade. Né? Porque quando eu cheguei lá, não tinha nenhum hospital privado com terapia intensiva infantil. Então, eu participei da abertura do Hospital da Unimed, em agosto de 2013. Então, foi uma loucura, assim. Em março, eu cheguei em Joinville. Dia 3 de agosto de 2013, a gente abriu uma unidade de terapia intensiva, eu e mais 2 pediatras, né? 3 plantonistas por uma escala. Uma loucura. Né? Um mês depois, nós abrimos a Unimed. Então, assim, foi bem difícil, foi um período de muito trabalho, muita dedicação, né? Coisas que hoje é até estranho falar assim, vai fazer 3 dias de plantão. Era um dia no hospital, um dia no outro, voltava para o outro. Mas quando foi colocado isso na mesa, vamos abrir a UTI, eu nem pensei, eu falei, vamos. Por quê? Porque se a gente esperar ter equipe, não Nunca acontece. vai acontecer. Como é que eu vou contratar um intensivista para vir aqui se eu não tenho terapia intensiva? Com certeza. Né? Então, eu lembro que lá assim, foi uma procura pelo ouro. Né? Eu perguntava de todo mundo, quem conhece algum intensivista? Aí ligava. Né? Encontrei uma pessoa lá, não sei se ela vai ouvir, mas a doutora Georgia, ela estava atendendo num posto de saúde como pediatra. Né? Eu lembro que eu liguei para ela, me apresentei, falei, olha, eu sou amigo da doutora X, que te indicou, sou cardiologista, estou abrindo a UTI, eu sei que você fez residência, mas não atua, te interessa voltar a atuar? Né? Ela, eu tenho um pouco de receio, estou 3 anos sem fazer UTI. Eu falei, não tem problema, vem para cá. Não é que eu vou estar de dia no hospital, pega plantão de dia, que eu estou na enfermaria, estou no sobreaviso, e a gente vai fazendo um remember aí, né? Com certeza. Né? E assim foi, eu tive a felicidade de encontrar bons parceiros, sabe? Então, lá eu juntei uma equipe, depois de um ano, de 6 pessoas, 6 intensivistas, um de cada canto, né? Uma baiana, uma pessoa, um que é alemão, que está no Brasil há muito tempo, 2 pessoas de São Paulo, que vieram com esse espírito, né? De se sobrecarregar de trabalho nesse começo, de se dedicar. Então, foi um time muito unido que propiciou a gente ter 2 unidades de terapia intensiva, né? Então, isso foi muito bacana, mas eu tinha essa experiência muito pequena perto de administrar um hospital. Com certeza, Né? né? Quando eu comecei na gestão na operadora de saúde, eu não tinha muita atividade relacionada ao hospital, porque eu cuidava mais da parte ambulatorial, rede credenciada que a gente chama, né? Então, a rede de prestadores que prestam serviço ao hospital ou a parte ambulatorial. Então, chegar aqui e ter essa transição de quase 3 anos,
né, com um grupo que estava na gestão há mais de 20 anos. Foi fundamental para entender como que é o funcionamento da instituição, o que tem oportunidade de melhoria, o que a gente tem que obrigação de mudar, ou olhar com outro olhar desse novo momento, que cabe uma mudança ou não, né? E entender. Então, entender as pessoas faz parte da gestão, né? Se a gente não olha muito para as pessoas e vem só com o processo, talvez não há uma combinação favorável para isso, né? Muita gente, médico é um ser que tem bastante resistência à mudança, né? Então, se ele não acredita que aquele novo processo faz sentido, ele não pratica. Então, é muito importante a gente, primeiro, que todo mundo compreenda, opinem, participem desse processo, né, de mudança. Porque, para depois não falar assim, foi uma imposição. Não, realmente, a gente vai mudar um processo que pode dar certo, foi estudado para dar certo, mas pode dar errado, ou pode ter que passar por algumas melhorias. Então, quanto mais a gente envolver esse grupo, é melhor, né? Eu vejo alguns pequenos exemplos hoje no hospital que está muito diferente de 2 anos atrás, para melhor, né? E quando a gente fala para melhor, é sempre em prol do paciente, né? Isso é importante. Respinga no médico, respinga no profissional de saúde. Com certeza. Né? Mas quando eu mudo um processo para ser mais seguro, né? Mais seguro para o paciente, para ele ter o melhor acesso, para ele ter o melhor respaldo, eu estou protegendo o profissional da saúde também, né? Quando eu exijo que tenha uma descrição correta no prontuário, é uma proteção bilateral, né? Eu protejo o profissional, sabe? Eu vejo muita similaridade quando foi no início dos processos para implementar as qualificações, como a ONA, né? Todo médico já odiou, né, qualquer processo desse de qualidade no passado. E quando a gente participa e vê a função dele e entende a sua necessidade, a gente gosta. Por quê? Porque a gente passa a ter um hábito de registrar, de prescrever correto, de seguir as etapas corretamente. E isso nos protege. Mas assim, eu não trabalho dentro do hospital, né? Eu ensino, eu fui professora do curso de medicina há muitos anos, agora vou ficar mais focada na pós-graduação. Mas a resistência é grande. Muito Sim. grande, né? Muito grande. E como Mas é é que... cultural, né? Eu acho que não é só dentro do hospital, nem só médico, acho que de forma geral, porque eu acho que é cultural. É cultural. A gente gosta da nossa zona de conforto. Eu acho que a saúde, esse modelo de assistência à saúde, no âmbito suplementar, principalmente, ele teve uma transformação muito grande na última década, né? Quando a gente olha os números, há 10 anos atrás, existiam quase 3 mil operadoras de saúde no Brasil. Hoje são menos de 700. Está tendo uma concentração, né? Grandes empresas, até não nacionais, né, estão olhando como oportunidade de negócio. E todo negócio tem que dar lucro. Para dar lucro tem que ser bem gerido, tem que ter regra, né? Tem que ter processo bem estruturado, porque o Cássio passa, mas o processo tem que ficar. Então, com a vinda dessas operadoras mais profissionalizadas, eu acho que os médicos estão naquele momento de transição. Muita gente não gostou, saiu daquele serviço. Só que então foi para o outro que está entrando nesse mesmo modelo. Né? Eu acho que a gente ali, por ter um pouco de atendimento público e por não ter o objetivo de dar lucro, nosso objetivo é prestar assistência, né? Pautada sempre na qualidade, na excelência, na segurança do paciente, né? A gente corre atrás de como organizar e prover tudo isso da parte financeira, mas a gente não tem objetivo nenhum de ter lucro, né? Então, isso talvez tenha dificultado um pouco esse amadurecimento dessa cultura deste novo momento. Né? Mas a gente vê outros hospitais na própria cidade de Curitiba que tiveram a sua aquisição, foram adquiridos por outros grupos que mudaram radicalmente a sua forma de trabalho, né? Com redes grandes, implementando e obrigando alguns processos, exigindo algumas contrapartidas do grupo, né, dos colaboradores, né? Isso a gente não passou por essa fase. Então, eu acredito que esse é um grande desafio. Então, esses pontos que tu destacou agora são as estratégias que vocês vão utilizar para tentar quebrar essa resistência. Um pouco, né?
A gente está tentando, primeiro, que todo mundo tenha um entendimento Do que é o processo. por que eu preciso fazer um pedido desse? Por que eu preciso documentar uma solicitação, né? Eu preciso que todo mundo entenda que um documento... Vamos citar um exemplo cirúrgico. Se eu faço uma solicitação de cirurgia com a data errada, o paciente interna no dia errado, não faz a cirurgia dele. Talvez, num passado não muito distante, chegasse com o documento errado e a gente dava um jeitinho. Ah, o paciente veio de longe, 8 horas de ambulância, está em jejum. Vamos fazer a cirurgia dele. E o termo anestésico? E o material, será que está aí? Então, alguns processos a gente foi sendo obrigado a mudar ou a se adequar, porque a operadora A não deixa mais eu pegar a minha caneca do meu estoque e entregar. Quando o médico solicita a caneca, ela entrega no hospital. Então, se ela não entrega, como é que eu faço a cirurgia? Né? Então, isso a gente vem visualizando que tem que ter um desgaste com o corpo médico para exigir que essas etapas não sejam puladas. Né? Se eu faço a solicitação de tal produto, tem que ter codificação correta, nomenclatura correta, justificativa correta. Somou-se a isso uma fiscalização muito maior da operadora de saúde. Né? Porque ela fiscaliza muito o prontuário, ela glosa bastante coisas que faltam informações. Né? Às vezes nem é glosa, mas ela suspende aquele atendimento até ter novas informações. Então, ela traz a remuneração da instituição e do profissional. Então, esse combinado de coisas que a gente precisa trazer na mesa e todo mundo entenda. Que a gente ouve bastante. Ah, eu não tenho tempo de fazer isso. A gente tem que tentar não separar as atividades. Sim, com certeza. Isso está incumbido na função também. Está incumbido na função médica. Né? Se eu vou fazer um atendimento ambulatorial, eu tenho que registrar no prontuário. Com certeza. Isso é a parte burocrática do teu trabalho. Né? Então, você tem que fazer. Isso talvez a gente tenha essa dificuldade porque essa transição não foi tão presente no hospital, né? Por N motivo, mas é um hospital de excelência. Acho que a gente tem uma reputação maravilhosa, onde é difícil questionar o que a gente faz, porque são 105 anos de fazendo tudo com alta qualidade e excelência, né? Então, para alguém questionar o que é feito, tem que ter muita evidência de que está inadequado. E a gente não tem. A gente faz muita coisa correta, talvez perca um pouquinho ou falhe na descrição correta da burocracia. Né? Então, a gente precisa linkar essas duas coisas, sabe? Quando a gente conseguir que todo mundo entenda que vai perder 2 minutos a mais, né? Mas vai melhorar a sua segurança. Vai melhorar o que você está escrevendo, a tua relação com o paciente. Com certeza. Quando ela for questionada por algum motivo, seja judicial ou não, está lá evidenciado por que aquilo aconteceu. Então, a gente precisa trazer esse assunto e é cultura, né? Todo dia. Né? A cultura é aquilo que a gente faz todo dia. A gente faz de forma até automática, às vezes. Então, essa é uma briga grande por esse momento que eu acho que a gente não viveu ainda. E esse modelo é mundial. Hospitais de referência no mundo. Eu sempre comento assim, sabe, Camila, que não tem nenhuma... A gente não está fazendo nenhum experimento aqui, né? É uma palavra comum, né? Ah, aqui ninguém é cobaia. Não, nem eu, né? Não fui eu que inventei essa roda, nem eu que inventei esses indicadores, né? A gente tem indicador validado, mais de 500 para a área hospitalar hoje. Né? Então, a gente pegar um indicador comum, taxa de ocupação, média permanência, horário de alta. Não foi o Cássio que inventou. Né? Se a gente é associado a uma associação de hospitais, que é a ANAP, né? Que ela publica todo ano um anuário lá com os indicadores desse grupo de médicos. Então, lá, por que a gente não se adequa nesse indicador? Por que só a gente não olha para esse indicador? Acho que isso enfraquece. Quando alguém discute isso, fica frágil na argumentação, por quê? São indicadores de 50 anos. Né? A taxa de ocupação foi pela primeira vez descrita em 29 nos Estados Unidos. Ah, com certeza. Vai fazer 100 anos. Né? Então, como é que a gente não vai olhar para ela hoje? Né? Como é que a gente não tem um horário para o profissional passar visita? Imagina você como paciente. Que horas vem seu médico hoje? Não sei. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde, 10 da manhã. Então, o hospital ele precisa padronizar algumas coisas. Né? Claro que tem outras situações que vão desencadear. Né? Se a gente começa a cobrar alguma coisa, a gente vai ser cobrado também. Né? Mas a gente já mantém
muitas situações que o hospital ele é bem conhecido por isso, que são as condições de trabalho. Né? A construção desse nosso modelo, que eu reforço aqui, tem 105 anos, é pautada na excelência. Com certeza. Né? Então, para ter excelência, tem que disponibilizar o quê? Condição de trabalho. O médico tem que ter o material adequado, tem que ter a disponibilidade de especialidades que ele necessita para aquele caso, que tenha centro cirúrgico com equipamentos robustos, né? E isso a gente tem. Né? Isso sempre é um objetivo da instituição estar tecnologicamente adequada, né? Com materiais sempre no prazo de validade. Né? Tem lá uma torre de vídeo que dura quantos anos? 20 anos, mas a gente entre 8 e 10 anos trocamos por uma nova. Por quê? Porque a gente usa muito. Tem que estar com material bom, eu tenho que dar uma boa condição para o médico. O staff treinado, né? Toda a equipe bem treinada. Equipe treinada. A gente tem um viés de seleção de pacientes que eu brinco assim, que é a nossa penalização por ser bom. Né? O Pequeno Príncipe se especializou em pacientes complexos. Né? Nossos médicos são sensacionais com pacientes complexos. Então, quando qualquer pessoa tem algum paciente complexo, para onde é o melhor lugar? É para cá. A gente, na construção dessa história, fez isso. E a gente não pode achar isso ruim. Né? Então, o paciente que operou em X lugar, deu errado, fez isso, fez aquilo, aonde resolve? É aqui. Né? O Pequeno Príncipe é a referência das referências. Então, a gente tem que ter isso em mente. Agora, para eu tratar um paciente desse, eu não consigo tratar com material de baixa qualidade. Nunca. Cenário controlado, material adequado, médico experiente, a gente ainda pode ter sucesso. Por quê? Porque a patologia é assim. Na medicina não é uma ciência exata. Mas quando a gente não tem esse material adequado, esse cenário ideal, a chance de dar errado é muito maior. E como a gente recebe muito paciente complexo, a gente não pode correr esse risco. Né? Então, a gente briga muito para ter material de qualidade. Né? Para ter material disponível. Claro, tem uma lógica. Eu não quero usar esta caneca porque eu gosto dela. Tem a sua indicação. Sim. Porque a outra opção tem uma função menor do que essa, tem uma durabilidade menor, tem uma indicação menos forte do que essa. Então, a gente tem que aprender a descrever essa indicação. Né? Porque a gente lida com dinheiro público, né? SUS. E o auditor do SUS também quer saber por que eu não quero usar o produto que está lá disponível. Né? A gente internamente fala bastante disso hoje. 92% dos nossos produtos utilizados no SUS ou não tem código ou não estão na tabela SIGTAP. O que isso quer dizer? Que a gente oferece um material de qualidade muito superior ao que estão nas tabelas. Porque as tabelas são muito antigas e não tem atualização. Né? Nem de valor, nem de novos materiais. Então, hoje, é impensável eu falar assim, nós vamos economizar, vamos dar só o que o SUS dá. Não é o Pequeno Príncipe. Né? Então, isso é inegociável. O que a gente quer é um caminho muito tênue entre o desperdício e a boa indicação. Mas que desafio grande esse. Assim, agora estou pensando aqui. É que tu fica falando, a gente fica meio... Porque eu fico pensando na logística disso tudo. Assim, você começa falando da resistência, né? Assim, então, a gente tem que trabalhar o pessoal, né? Então, corpo, assim, clínico, médico. Né? E, além disso, tem toda a parte de produto, né, de serviço. É um desafio enorme. Como que você encara tudo isso? É difícil, né? Isso já funciona, né? Isso, mas pensando na atualização disso, né? Não é algo que eu esteja implementando. Isso já funciona, porque o hospital tem 105 anos, claro. Né? E é de excelência desde então. Né? Mas a gente tem tentado, assim, entender e criar protocolos de uso de determinados materiais. Entendi. Né? Separar bem o que é saúde pública, né? Serviço único de saúde. A gente vê eu acho que eu nem ia falar sobre isso aqui, mas eu vou aproveitar, né? Que a gente ouve muito falar, por que eu não posso ser atendido pelo SUS? Eu acho que essa é uma dúvida que todos nós temos, inclusive nós médicos. Né? Que
pelo hospital sempre promover o melhor material possível, seja medicamento, APME, órtese, prótese, o que for, muitas vezes o que a saúde suplementar não fornecia, o hospital fornecia. Né? Fruto de dinheiro que vem de uma captação, que vem de uma doação, que vem de alguma outra fonte, não do Sistema Único de Saúde. Eu gosto sempre de falar assim, que toda vez que a gente não segue o fluxo do SUS, a gente prejudica alguém que está na fila desse fluxo. Com certeza. Né? Isso é muito pouco conversado no meio médico. Por quê? Porque o médico ele quer tratar aquele paciente que está na sua frente. Né? Você se solidariza com uma pessoa que veio lá de Rondônia, vou dar o exemplo da minha cidade, que chegou lá, tem uma cardiopatia, não tem cirurgia lá, o médico falou o quê para ela? Pega um avião e vai lá na emergência do Pequeno Príncipe. É brasileiro? O SUS é universal? Por que eu não vou atendê-lo? Né? Então, as pessoas, às vezes, apesar de todo mundo trabalhar no SUS, conhecer o fluxo, mas esquece, às vezes, que a entrada não é o Pequeno Príncipe. Esses pacientes precisam vir de uma unidade básica de saúde, de qualquer cidade que seja. Né? Nós estamos num estado que tem gestão plena, que a saúde é regionalizada. Então, dependendo da região de saúde que ele estiver, ele vai ser direcionado a uma macro-região de saúde e aí sim a nossa regional aqui, que é Curitiba. Seguindo esse fluxo, não tem problema se ele tem convênio, se ele não tem convênio, se ele tem condição financeira. Isso é indiferente para a gente. O que a gente tem que evitar é um paciente que não entrou pelo caminho correto e chegue só na última etapa, que é o nosso pronto-socorro. Né? A gente, no serviço público, é notório que a gente tem fila de atendimento para várias especialidades, não só o Pequeno Príncipe. Então, quando eu atendo um paciente desse, eu acabo deixando de fazer uma outra atendimento de alguém que está na fila há 1 mês, há 6 meses, há 1 ano. Então, isso é muito difícil. Por quê? Porque o paciente que está na nossa frente precisa também desse atendimento. Sim, independente de onde ele está vindo. Independente de onde ele venha. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade, não é pejorativa, é porque é difícil mesmo esse entendimento. Como lidar com isso? Né? Nós precisamos que nossas centrais de regulação sejam bem efetivas. Com certeza. Né? Que quem nos encaminhe com assertividade. Então, qualificar esse encaminhamento, né? Que a gente consiga ter uma contrarreferência. Porque essas patologias crônicas, elas vêm ao Pequeno Príncipe e dificilmente elas vão embora do Pequeno Príncipe. Por mais que, às vezes, poderia ter um suporte em algumas cidades para fazer um atendimento lá, eletivo, ambulatorial, né? Não sobrecarregando esse sistema. Toda vez que eu não tenho vaga para um paciente novo, é um paciente grave, que normalmente tem dificuldade em ter outro acesso a outro hospital, e fica lá na fila, esperando a sua vez de ser chamado. Então, é difícil lidar com isso, muito difícil. Estou impressionada com o teu desafio. Eu também estou impressionada. E o que mais, assim, acho... É que é muito... É interessante te ouvir, ver o quanto tu fala disso com essa propriedade, essa calma, porque eu estaria em pânico, eu acho. E o quanto essa fala, Cássio, é importante para os nossos alunos ouvirem. O quanto essa mentalidade tinha que vir lá, não digo primeiro, segundo, terceiro período. 4º período, entende? Quando eles vão começar o internato. Eles tinham que ter uma aula contigo, Cássio. Essa parte do funcionamento do SUS, na parte acadêmica, a gente não tem na faculdade, né? A gente aprende... A minha faculdade não é no modelo PBL, é no modelo tradicional, que era bem antiga, né? Mas a gente tinha um contato com o SUS na saúde coletiva, onde a gente ia aos postos de saúde. Fora isso, a gente não tinha. Como é que o paciente chegava para a cirurgia? Não sabia. Eu vim aprender depois de formado, que ele ia no posto ele ia regulado, fazia a primeira consulta, né? A gente trabalhava no hospital universitário como acadêmico e operava o paciente ia lá fazer tomografia, mas ele aparecia, vindo do ambulatório interno nosso. Mas como chega até lá? Por que existe essa regulação? Então, isso eu acho que falta nessa construção, já que a gente tem um serviço único de saúde muito presente no Brasil, né? Muito forte, atuante, e a gente trabalha no hospital que tem a nossa faculdade, que tem que aprender como é que funciona isso. Tem que conhecer de verdade como é que é essa regulamentação. Para onde que ele vai? No como nosso que curso caminho? tem. No nosso curso, não sei se é tão assim forte, mas a gente, desde o 2º período,
começa com toda a regulamentação do SUS, como que funciona, porta de entrada, Isso é de ótimo. saída. Eu me lembro, até na época que eu estava no segundo período, tinha na época uma unidade curricular que se chamava Abrangências em Saúde, e a gente ia conhecer justamente assim, atenção primária, a parte suplementar, então como que funcionava. Depois isso foi retirado da unidade e foi para dentro do IEC, da Integração Ensino-Comunidade, para que ele pudesse ver isso do início ao fim do curso, que não fosse só pontuado. Pontuado, né? Não vamos ver o SUS só num momento, não, vamos ver ele ao longo da formação. É que, assim, quando eu digo dessa fala do Cássio, que é uma fala contextualizada, sabe? Dele, por exemplo, uma jornada, Sim, sim. né? Porque, assim, isso ficou tão importante, essa tua fala, para quem está saindo agora, porque já prepara esses profissionais que já vão chegar no mercado de trabalho, né? Ou que vão prestar residência no HPP, por exemplo. Sim. Né? Acho que conhecer, né? Tem que entender esse Isso. funcionamento, né? Ela falou do IEC, eu participo do IEC 8, né, hoje. Que legal. Né? Onde a gente tenta, eu sempre brinco assim com os alunos, que não dá para falar de gestão em 3 horas, né? Não por dá. semestre. Não dá. Né? Porque a gente faz gestão todo dia, né? Eu sempre falo para eles assim, todo mundo fez gestão hoje na aula. Por quê? Marcou hora para acordar, marcou hora para estar aqui na aula. Sim. É gestão do tempo. Com certeza. Né? E eu tento mostrar para eles um pouquinho do meu dia a dia. Claro que é tudo muito rápido, né? E pontual, assim, porque é pouco tempo. Né? Eu mostro um pouquinho das dores do hospital e não do sistema de saúde. Né? Então, como é que a gente faz uma gestão de leito? Como é que a gente olha um mapa cirúrgico? Né? Trago situações do dia. Olha, hoje eu estou sem vaga, tenho 10 pacientes para internar. O que nós vamos fazer hoje? Né? E aí começa a pontuar essa cadeia de processos que elas são interligadas. Né? Se o paciente não chega 6 da manhã, ele vai internar hoje, 7 horas ele está com toda a papelada pronta. Se a minha visita médica for só 2 da tarde, eu não vou ter alta de 7 às 2. Esse paciente fica onde? Né? Porque o paciente que vai operar hoje e vem de casa em jejum, ele tem que chegar, ir para o centro cirúrgico, operar, acordar da cirurgia e ir para o quarto. Que é o tempo que eu tenho para passar a visita, dar a alta hoje que eu planejei ontem ou anteontem, né? O famoso plano terapêutico. Para poder ter esse giro. Sim. Porque se eu não fizer isso, se eu tiver que reservar 100% das vagas, nós vamos perder uns 20% da ocupação. Né? Hoje, no Pequeno Príncipe, são números reais. Assim, a gente tem, entre entrada e saída, 110 crianças por dia. Né? Para ter uma ideia do volume disso. Então, são 55 pessoas entrando, 55 saindo, todo dia. Se eu não contar com essas saídas, eu vou ter que bloquear 55 leitos. Com certeza, imagina. Né? Então, você fala assim, como é que era a experiência do paciente? Foi bem engraçado que a gente teve 2 alunas que tiveram filhos operados lá. Eu também. Meu filho só, até hoje, tudo foi no Pequeno Príncipe. Não. Que agora ele tem 17 já, né? Mas de uma forma bem recente. Eu perguntei para ela, assim, como é que foi a experiência? Cheguei aqui de manhã, falaram que não tinha leito. Fiquei aqui até 10 horas esperando uma vaga. Né? Aí se põe no lugar de um pai, né? Estou em casa hoje, recebo um SMS, olha, sua cirurgia está liberada, sexta-feira você pode vir às 6 da manhã. Aí o pai chega lá, faz a papelada, a atendente fala, não tem leito, senta aí que não tem leito. Como assim? Você confirmou, você mandou uma mensagem. Então, essa gestão só dá certo se as etapas anteriores forem funcionantes. Se eu tiver a equipe da enfermaria que passa visita de 7 às 10 da manhã, que a alta de hoje seja planejada ontem. Né? Por quê? Porque eu tenho que combinar com o familiar. Né? O paciente da pediatria, ele não vai ganhar alta agora e vai sair correndo do quarto. Né? Então, eu tenho que avisar ontem, olha, mãe, é um tratamento. Amanhã é o último dia do antibiótico. Então, provavelmente, eu vou deixar o hemograma. Se vier normal, a senhora vai de alta. Que horas? 10 da manhã. Ela já programa quem vem buscá-la. Ela vai coletar um exame às 7, às 10 eu vou passar. São coisas que a gente faz no dia a dia, mas não escreve. Então, a gente tem que brigar ainda para que isso aconteça. Né? Melhorou muito. Né? A gente está num momento muito melhor do que 2 anos atrás com relação a isso. Que é um movimento que os outros hospitais da cidade já fizeram ali depois da pandemia. Né? Fui conversar
com gestores de 3 hospitais aqui, que, por coincidência, também são relativamente novos nos seus cargos, né? E eles também estão nessa faixa de 3, 4 anos no cargo de gestão e contaram as mesmas dificuldades, só que aconteceram há 3 anos atrás, né? De exigir ou de negociar com os parceiros médicos que tivessem um horário para visita, que tivessem um horário para alta, que tivesse uma ocupação de centro cirúrgico adequada, né? Acho que é uma característica de hospitais mais antigos que o do Cássio tem a sala dele. Tenha paciente ou não, aquela sala é do Cássio. Né? A Camila só vai usar o dia que o Cássio falar, pode usar. Não, o Cássio está de férias. Ah, mas ele não deixou eu usar. Né? Então, essa característica hoje, se a gente mantém essa característica, a gente está tendo um desperdício financeiro muito grande. Porque o técnico, o funcionamento daquela unidade, ela está mantida. Ela só não está otimizada. E o desperdício não é financeiro apenas. Quando eu faço isso, eu estou deixando a minha famosa fila parada. Né? E eu sempre falo isso para os alunos. Alguém acredita que não tenha paciente no SUS para tratar? Tem, oxe. A gente sabe que o SUS ele é muito deficiente, né, no acesso. Então, com certeza, de qualquer especialidade, tem a paciente esperando cirurgia. Então, se eu puder fazer uma a mais hoje, eu estou acelerando esse tratamento. Né? E quando eu deixo de fazer, eu estou prejudicando essa fila. Então, é esse conceito que a gente tem que tentar trazer para a negociação, para todo mundo entender que não é uma cobrança sem propósito. O propósito é produzir mais dentro da capacidade operacional. Não quero sobrecarregar ninguém, até porque na medicina, né, esse aumento de trabalho ele é inversamente proporcional à qualidade. Então, a gente tem um limite para isso, mas também não podemos ficar tão ociosos. Olha, É uma logística, né? É um trabalho de logística isso. Olha, não é fácil. Eu fico pensando, porque é tanta coisa que tem que imaginar, que eu fico pensando o tamanho do hospital, quantidade de pacientes, a quantidade de médicos, de equipe técnica, e tem que organizar tudo não, isso. E assim, um perfil bem diferente. Gente com 30 anos de medicina e gente que está chegando agora. Aí, Isso. Cássio. Eu acho que tem um agravante aí, que é os alunos da residência, né, Camila? Além de tudo isso, é um ambiente de ensino. Universitário. Né? E o ambiente de ensino requer um pouco mais de cuidado, né? De discussão, de revisitar o paciente, de fazer hipóteses diagnósticas, de correr atrás e ensinar a formação de novos médicos, né? Que isso é importante. Então, quando a gente fala em produção com ensino, são coisas que não combinam muito, né? Por quê? Porque eu não posso exigir uma produção, só produção. Né? E a gente lá, volta a falar, o foco é qualidade. A gente tem que ter esse foco bem grande, né? Qualidade técnica, excelência, entregar um bom resultado. Às vezes, aquela cirurgia eu faço 2 por dia, às vezes eu só faço 1. Por quê? Porque para ter essa qualidade eu preciso desse tempo. Então, não tem muita mágica. É um alinhamento, é uma orquestra bem alinhada mesmo, né? E todas as etapas. Né? Eu acho que a gente tem ainda uma não uniformização na parte médica com a não médica, como a gente já deveria ter. Né? A gente vem estreitando essa relação aí, as equipes multidisciplinares, elas fazem parte do nosso dia a dia hospitalar hoje, e isso está provado, né, por vários trabalhos, o quanto isso impacta positivamente o cuidado do paciente. Então, a gente tem que usar isso cada vez mais, né? Compartilhar a decisão, ela é saudável para o paciente. Sim. Né? Então, isso é importante, a gente fazer isso sair da teoria e vir na prática. E sabe o que me impressiona, Cássio, assim, ó? Porque eu fico pensando, tudo isso é para você realmente ganhar qualidade. De um hospital que já tem uma qualidade enorme, é premiado. Então, eu acho que é sempre o sarrafo mais em cima, né? Olha, isso é muito difícil, né? Porque a gente recebe... É Eu assumi premiado. uma posição de um hospital que é excelência. Exatamente. Né? A gente foi premiado agora, Isso. há um Saiu mês esse- atrás, Saiu do- agora esses dias também outra reportagem. que a gente é um hospital de excelência no Brasil, né? Pelo PROAD, que são poucos, que tem pouca ação do Cássio, muita ação do Dr. Donizete, que estava lá há 30 anos. Então,
Como manter isso? Esse é o primeiro desafio. Isso. Né? Melhorar o que já é excelente é Isso. um grande desafio. O que tem que melhorar? Né? Achar o que tem que melhorar. Tudo na vida tem oportunidade de melhoria, né? Mas a gente já tem um trabalho muito bom. A gente precisa, talvez, otimizar alguns pequenos processos. Refinar, né? Para ver se a gente consegue atender mais gente, né? Com essa mesma qualidade. Por quê? Porque a nossa fila é grande. Né? A fila dos pacientes que precisam, ela é grande. Então, a ideia é tentar otimizar isso aí. E é uma cadeia, são elos que se um elo falha, atrapalha tudo. Então, por isso que eu falo bastante da conscientização e da participação do profissional médico. Quando ele entende que ele vir aqui às 7 da manhã, dar a alta que ele planejou ontem, faz todo o sentido, acabou. Pronto. Isso vai ser para sempre. A resistência é esse primeiro ano. Por quê? Ele vai ter que mudar a sua rotina. Né? Talvez faça consultório de manhã, passava no hospital no meio-dia, talvez tenha que inverter isso, talvez tenha que chegar mais cedo no ambiente hospitalar. Depende de cada rotina humana do dia a dia. Mas as próximas novas entradas de contratações ou de colegas médicos que venham participar com a gente tem que ser neste novo modelo já. Né? Para que a gente tenha no futuro próximo, num ciclo de 2 anos, todo mundo trabalhando assim. Claro. Como estamos nos outros hospitais. Né? As operadoras não cobram muito esse detalhe da alta, sabe? A operadora, ela bate muito em pagar uma diária a mais para o paciente que teve alta às 3 da tarde. Porque funciona basicamente ou muito parecido como hotel. Meio-dia encerra a diária. Por que não pôde de alta meio-dia e vai às 15? Ah, porque você não quis dar alta meio-dia, não vou pagar essa diária. Sim, não tem uma justificativa. Então, né? faz um pouco de sentido, né? Sim. Então, essas situações têm que ser trazidas à mesa para a gente orquestrar como que a gente pode fazer sem prejudicar o atendimento do paciente. Bom, a gente já está indo para o fim. 1 hora já Passa tá. rápido, né? Passa muito rápido. Mas eu ia fazer a pergunta. Na verdade, a Bia fez o comentário e tu respondeu que era a pergunta que eu ia te fazer. Sobre os desafios, né? Mas eu acho que tu podia falar sobre as tuas perspectivas. Vamos falar desafio que ele acabou de falar, né? Sim. As tuas perspectivas agora. Ai, pergunta difícil, né, Camila? Acho que desafios são muitos, sabe, Bia? Desafio, todo dia eu descubro um novo desafio, Eu imagino. Né? As perspectivas. Acho que o mercado da saúde, ele continua ainda em muitas mudanças, né? A gente tem percebido na saúde privada uma consolidação de empresas de saúde, operadoras, e elas procurando, para ter uma melhor efetividade financeira, assumindo alguns serviços que antes eram feitos por hospitais. Né? A chamada verticalização. Então, isso vem muito forte com algumas operadoras somente verticalizadas, mas a gente já vê isso hoje em todas as operadoras. A operadora X, que não tem hospital, mas tem ambulatório, tem clínica, tem maternidade, está querendo fazer um terreno, está querendo construir um hospital. Por que faz isso? Pela verticalização, né? Diminuição de custos, que vai competir com a gente. Não tem como, é inevitável, né? Eu até brinco assim que alguns profissionais falam, não, vai ajudar o pequeno business. Vai ajudar nada, o hospital vive de paciente. Quanto mais concorrente, nós vamos brigar pelo mesmo paciente. Né? Se tem 10 serviços de pediatria na cidade, nós vamos dividir essa fatia de pacientes pediátricos em 10. Não tem jeito. Vai se sobressair quem tiver os melhores resultados, né? Ou qualidade, um equilíbrio de qualidade com preço, estrutura, cordialidade, a famosa jornada do paciente, que ela tem que estar na mesa todo dia, né? A gente sempre fala disso porque o médico não gosta de ser contraposto, mas é muito importante, nas críticas, a gente entender qual é a visão do nosso cliente da gente. Né? Isso acho que faz uma autorreflexão para entender. Pode não ser até a realidade aquela queixa, mas aquela imagem que ele levou do serviço. Isso a gente tem que olhar para tentar compreender. Então, acho que o grande desafio é como sobreviver nesse mercado. Né? Um mercado com objetivo financeiro, que vem cada vez mais ofertando valores financeiros menores, né, ano a ano, apesar de inflação, do custeio ter aumentado, não acompanha a inflação, né? O custo da saúde, normalmente, ele é muito superior aos índices inflacionários do mercado.
e a gente não consegue recompor esses valores perante as fontes pagadoras. Então, esse é um desafio grande, né? Concorrência. Concorrência faz bem para a gente, se a gente souber olhar para ela. Né? Se a gente ficar acomodado, achando que a gente é o hospital de 105 anos, que ninguém vai fazer mal para a gente, acho que a gente tem grande risco de alguém vir e ocupar um espaço onde a gente não esteja. Exatamente. Né? Então, acho que o exercício, o grande desafio ou grande perspectiva para a gente é como sobreviver nesse mercado. Né? Qualidade a gente tem. Né? A gente não tem esse receio de perder a qualidade, mas focar em mais qualificação e ampliar alguns serviços que, sabidamente, são com bons resultados. Como que a gente pode trazer uma experiência melhor para o paciente, seja ela em hotelaria, seja ela por menos dias internado. Né? O hospital não é um lugar bom para a gente ficar, né? Com certeza. Então, quanto menos tempo a gente conseguir deixar o paciente ali dentro e resolver a situação dele, é melhor. Então, acho que isso é uma perspectiva para esses próximos 2 anos aí. Olha, Cássio, está de parabéns. Eu estou, assim, impressionada. Está de parabéns mesmo. Eu tive uma aula hoje aqui de gestão. É verdade, né? Porque a gente que vem do meio acadêmico... Hoje tu deu uma aula aqui para nós. Esse episódio foi uma aula de gestão hospitalar. Parabéns, assim, pela tua fala e pela tua visão. E eu acho que muito disso é sobre as tuas experiências que tu teve em vários serviços, em vários locais. Isso é muito, muito importante, né? Então, tu tá de parabéns. Eu te desejo sucesso, mas não acabou. É que eu que estou emocionada. A Bia tem a última pergunta. É que eu sempre faço uma última pergunta, que é o que o Cássio faz fora do momento de trabalho, quando ele está assim no seu tempo livre, para se divertir, o que você faz? Não é para dizer assim, quando eu estou em Fortaleza, eu trabalho com gestão. Não é fora nesse sentido. É sem trabalhar. Ai, difícil. Vamos lá, vamos pensar. Eu tenho 3 filhos, sabe, Bia? Tenho um mais velho de 17, um de 6 e um de 2. E o de 2 deve né? incomodar. Então, assim, quando eu estou com o tempo disponível, é com eles, né? Ai, basicamente com eles. Eu passei 11 anos sem praticar exercício físico, né? Mas eu já fui um corredor amador no passado, já corria São Silvestre. Então, eu tive uma doença agora em fevereiro, que é uma pancreatite por cálculo biliar. E foi um alerta que eu preciso voltar a emagrecer, não tem jeito, né? Então, eu estou tentando voltar a correr, que é o que eu gosto de fazer. Que legal. Né? Pelo menos 3 dias por semana eu vou correr. Gosto muito, 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 muito de tomar vinho. Que delícia. Que é incompatível um pouco assim, com a atividade física, então ela anda bem reduzida. Né? Mas eu gosto muito da praia, sabe? Então, assim, sempre que eu estou de folga, eu gosto de ir para a praia com as crianças, né? A gente vai bastante para Camboriú. São 3 meninos? São 3 meninos. Então, eu gosto da areia, eu gosto de ficar na praia. Então, acabamos indo bastante para lá. Tô mais longe, né? Eu morava mais pertinho, agora estou cada vez mais longe da praia. Verdade. Né? Mas sempre que dá, a gente acaba fugindo para lá. Ai, que legal. E... pensando agora nos 3 meninos, eles devem apavorar, né? Porque meninos são bagunceiros. Lá em casa, a minha esposa fala assim que a gente tem todas as fases, né? O de 17 agora tá querendo sair, né? Acho ótimo que agora não entra menor de idade em lugar nenhum, né? Não entra. Então não tem jeito, né? Vai ter que ficar um pouquinho mais para frente. Mas já tem as resenhas na casa do amigo, já dá um pouquinho de trabalho. E o mais novo tem um professor de 6 anos, né? Então, o de 2 anos faz tudo piorado que o de 6 faz, né? Profissional. Porque o de 6 ainda entende um pouco, o de 2 não, né? Então, ele faz tudo. O de 17 e o de 6 são mais calminhos, o de 2 é terrível, é super danado. Que gracinha. Né? É impossível ficar parado com ele. Então, assim, final de semana que a gente está aqui, a gente tem que sair de casa, vai no parque, vai andar de bicicleta, vai no clube, porque tem que gastar energia, não tem jeito. Cássio, tu quer dar uma palavra final, fazer alguma fala? Ai, nem sei, não pensei em nada, Camila, mas eu acho que vamos tentar, né? É um sonho trabalhar aqui, né? Eu acho que o hospital, a apresentação do hospital fala por si só. Né? Nós estamos hoje fazendo parte de um complexo de saúde que tem os 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e hospital e assistência, né? De um hospital já mundialmente reconhecido, né? Reconhecido pelos pares
que é muito difícil, né? E que é muito gratificante quando alguém da área nos reconhece com eficiência, é porque tem um profundo respeito por aquilo que é feito ali dentro. Isso é gratificante, né? Eu falo assim, hoje eu não estou diretamente na assistência. Por que não diretamente? Porque a gestão, indiretamente, está ligada à assistência. Sim, mas a gente não faz o atendimento da primeira porta, né? Mas a gente tenta propiciar o ambiente adequado para que isso aconteça da melhor forma possível. Então, eu acho que... Espero ficar, que nem o Dr. Donizete, mais 30 anos por aqui. Né? Acho que tem um local de excelente qualidade, que a gente pode e deve atualizar alguns processos para manter esse status de grande qualidade, né? O objetivo grande é a gente ter uma sustentabilidade financeira. Há um desequilíbrio grande entre receitas e despesas, porque nossas receitas não condizem com a qualidade do que a gente entrega. Então, acho que esse desafio ele nos pauta muito, que é um trabalho da porta para dentro, né, que não sai muito para o paciente não deve enxergar isso, e nem o nosso colaborador médico deve enxergar isso. Ele está lá para fazer a parte médica, oferecer o que é mais adequado a cada paciente. E a gente aqui atrás, né, behind the scenes, tentar conseguir equilibrar, né, essa receita, né, trazer uma remuneração justa para o que a gente busca fazer. Né, pensando que essa remuneração é fundamental para entregar um bom produto para o paciente, né, um bom serviço médico. Né, acho que esse é o maior desafio e o que eu espero conseguir fazer nesses próximos 2 anos aí. Não, só queria agradecer a tua participação, acho que foi ótimo, passou muito rápido. Eu também acho que tive uma aula de gestão, várias coisas, e fico pensando, se eu fosse fazer gestão assim, tão... com uma intensidade tão grande quanto essa que você tem no hospital, acho que eu vou ter que estudar muito. Eu acho que isso é até um recado aqui, sabe, Bia? Que eu acho que os nossos médicos deveriam fazer gestão. Então, porque deveriam eu fiquei um pouco fazer, assustada, assim. Né? Eu acho que a nossa faculdade deveria pensar nisso até, sabe? De a gente trazer um curso de gestão médica, né? Ou para enfermagem, de saúde, não só médica, né? Para ter pessoas que conheçam um pouquinho das metodologias, porque abre horizontes. Com certeza. Né? Então, acho que isso... Eu vejo poucas pessoas hoje do nosso corpo de colaboradores médicos que estão nesse caminho. É verdade. Né? Que a gente poderia incentivar mais, porque até para ter o contraponto, né? Claro. É bom, a discussão enriquece o resultado. Então, acho que é importante isso. Com certeza, vamos levar essa sugestão. Cássio, então, vou encerrando. Muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que é corrido. Muito obrigada pela tua aula de gestão, que foi muito importante, até para a gente que trabalha com o ensino na saúde, com educação médica. Isso me deu vários insights, tá? Enquanto tu ia falando, eu ia tendo vários insights, assim, sobre... porque uma das nossas linhas é gestão, inclusive, né? Claro que voltada para o ensino, obviamente, mas, assim, muito obrigada pela tua fala. Eu desejo de todo o coração o maior sucesso. Para mim, já deu certo. Espero que as pessoas compreendam todo esse esforço, todo esse empenho que tu tem feito, e esse aprimoramento, e esse refinamento que tu tem feito nos processos do hospital, junto com a tua equipe, obviamente, né? Então, quero te desejar todo o sucesso. E eu encerro esse episódio por aqui. Peço para vocês nos seguirem no Instagram e se inscreverem lá no canal do YouTube. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.